Oração não paga conta! Gritou o marido. Mas aquela oração mudou tudo. O silêncio pesado da madrugada foi quebrado pelo som de batidas violentas na porta. Marina acordou sobressaltada, o coração disparado. Ao lado dela, a cama estava vazia. Rodrigo havia chegado tarde novamente, bêbado, e dormia no sofá da sala. As batidas continuaram, cada vez mais fortes, mais agressivas. Bah, abre essa porta. Tô sabendo que tem gente aí dentro. A voz grossa do homem ecoou pela casa simples, acordando os vizinhos. Marina levantou-se tremendo, puxou o roupão surrado que já tinha mais remendos que tecido original e caminhou até a porta com as pernas bambas. Seus 3 filhos já estavam acordados, assustados nos quartos. Miguel, o mais velho de 12 anos, segurava os irmãos menores, tentando acalmá-los. Pela fresta da janela, Marina viu o carro da financeira estacionado bem na frente da casa, com as luzes acesas, chamando a atenção de toda a vizinhança. Dona Marina, a senhora tem noção de que o carro está 6 meses atrasado? Vim buscar as chaves. Se não entregar por bem, vou ter que arrombar essa porta e será pior ainda para a senhora. Rodrigo levantou-se cambaleante do sofá, os olhos vermelhos de bebida e insônia, a barba por fazer há dias, o hálito pesado de cachaça. Há 1 ano ele havia perdido o emprego na construção civil onde trabalhava como mestre de obras, e desde então afundara cada vez mais fundo em vícios, desilusão e amargura. O homem que um dia foi provedor e orgulho da família, agora era apenas uma sombra embriagada de si mesmo. O que está acontecendo aqui? Quem é você para ficar batendo na minha porta a essa hora? Gritou ele, mais por orgulho ferido que por coragem real. Vim buscar o veículo, seu Rodrigo. O senhor sabe muito bem o motivo. Não adianta fazer escândalo. A senhora Marina assinou como avalista, lembra? Então, ou entrega as chaves agora, ou eu chamo a polícia. Marina sentiu o chão desabar completamente sob seus pés. Aquele carro velho e surrado era o único meio que ela tinha para levar as crianças à escola todos os dias e chegar ao mercadinho onde trabalhava como caixa por apenas um salário mínimo, que mal dava para comprar o básico para a família comer. Rodrigo havia comprado o carro financiado nos tempos bons, quando ainda ganhava bem e prometia um futuro melhor, uma casa própria, estudo de qualidade para os filhos. Por favor, seu moço, só mais 1 semana. Eu prometo que vou dar um jeito de pagar pelo menos uma parcela. Por favor. Marina tentou negociar, a voz embargada, as mãos tremendo enquanto segurava a porta. Desculpa, dona Marina. Eu até sinto muito pela situação da senhora. Mas ordens são ordens. Meu patrão não aceita mais promessas. Rodrigo, tomado pela vergonha que só um homem falido consegue sentir e pela raiva de sua própria impotência, explodiu diante de todos. É tudo por sua causa, Marina. Tudo. Sempre com essa frescura de igreja, de oração, de ficar ajoelhada a madrugada inteira. Me diz uma coisa. Oração paga conta, Marina. Oração paga conta. Ele gritou cada vez mais alto, na frente dos vizinhos que começavam a sair de suas casas para observar aquela cena constrangedora. Fica aí ajoelhada todo santo dia, orando, jejuando, chorando. E olha só onde a gente tá, na miséria completa, passando fome, perdendo tudo. As lágrimas desceram quentes pelo rosto de Marina, enquanto ela entregava as chaves do carro com as mãos trêmulas, sentindo o olhar de julgamento e pena dos vizinhos. Dona Francisca cochichava algo para o marido. Seu Joaquim balançava a cabeça em desaprovação. E Fernanda, a vizinha rica que morava na casa grande da esquina, passou justamente naquele momento no seu carro importado 0 km, desacelerou propositalmente para observar toda aquela cena lamentável e sorriu com desdém, como quem assiste a um espetáculo de circo dos horrores. Eu avisei, Rodrigo. Eu avisei tanto que não deveríamos ter comprado aquele carro, que não tínhamos condições. Marina murmurou entre lágrimas. Ah, agora é culpa minha? A culpa é minha?
A santa que fica rezando pro céu não sabia que eu ia perder o emprego? Cadê seu Deus poderoso agora, Marina? Cadê ele? Por que ele não aparece aqui para pagar nossas contas? Os 3 filhos assistiam àquela cena horrível da janela do quarto. Miguel, o mais velho, cerrou os punhos pequenos com força, sentindo uma impotência que nenhuma criança de 12 anos deveria sentir. Júlia, de 9 anos, chorava baixinho abraçada ao irmão. E o pequeno Pedro, de apenas 5 aninhos, não entendia muito bem o que estava acontecendo naquela confusão toda, mas conseguia sentir no ar pesado o tamanho daquela manhã de desgraça. Quando o homem da financeira finalmente partiu levando o carro velho, Marina entrou cambaleando em casa e trancou-se no banheiro minúsculo. Ali, ajoelhou-se no chão frio de cerâmica quebrada e orou entre soluços incontroláveis. Senhor, eu não aguento mais carregar esse peso sozinha. Não sei mais o que fazer, não sei mais para onde correr. Meus filhos estão passando necessidade, vendo a mãe deles ser humilhada, meu marido me despreza e zomba da minha fé todos os dias. Mas mesmo assim, eu ainda creio em ti. Eu ainda confio. Se o Senhor não me ajudar agora, eu vou afundar de vez. Me dá um sinal, Pai. Qualquer sinal de que eu não estou sozinha nessa batalha. Naquela manhã amaldiçoada, Marina foi trabalhar a pé, debaixo do sol escaldante das 9 da manhã, carregando a bolsa pesada e o coração ainda mais pesado de tanta dor. Chegou atrasada 20 minutos e levou uma bronca humilhante do gerente Osvaldo na frente de vários clientes. E Fernanda, aquela vizinha rica e sem coração, entrou justamente naquele momento no mercadinho para fazer suas compras mensais e presenciou toda a humilhação. E Marina, tá difícil a situação, né? Que pena. Ah, disse ela com uma falsa piedade enjoativa. Olha, se você precisar de alguma cesta básica, pode me procurar, viu? Eu sempre faço questão de ajudar os necessitados lá da igreja. Marina mordeu o lábio inferior com força, segurou as lágrimas que insistiam em cair e apenas agradeceu com um fio de voz, sentindo na boca o gosto amargo da humilhação. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro inferno ambulante para Marina e seus filhos. Rodrigo afundou-se ainda mais fundo no poço sem fundo da bebida, gastando nas cachaças da esquina o pouco dinheiro que Marina conseguia juntar com sacrifício, depois de pagar as contas mais urgentes. Ela acordava todos os dias às 5 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e frio. Preparava um café fraco com pão seco para as crianças, quando tinha pão. Caminhava 40 longos minutos até o mercadinho debaixo de sol ou chuva. Aguentava 8 horas torturantes em pé no caixa, ouvindo reclamações de clientes mal educados, e voltava para casa completamente exausta para ainda ter que fazer comida com o pouco que havia sobrado na despensa quase vazia. À noite, quando todos finalmente dormiam depois de mais um dia de luta, Marina se arrastava até a sala escura e silenciosa e ajoelhava-se no chão duro. Não eram orações bonitas, elaboradas ou teológicas, como as que o pastor fazia nos cultos de domingo. Eram gritos desesperados de socorro, súplicas angustiantes de uma mãe que não sabia mais como alimentar 3 bocas famintas, de uma mulher destroçada que via seu casamento desmoronar dia após dia diante de seus olhos. Senhor, eu preciso urgentemente de um milagre. Não consigo mais carregar tudo isso sozinha. Eu vou quebrar. Numa manhã particularmente cruel, quando abriu a geladeira velha e barulhenta para preparar o café da manhã das crianças, Marina viu que só havia um único ovo quebrado e um pedaço bem pequeno de pão dormido. Ela dividiu em 3 partes minúsculas e desproporcionais para Miguel, Júlia e Pedro, e mentiu dizendo que já havia comido enquanto eles dormiam. Miguel olhou fixamente para ela com aqueles olhos perspicazes e maduros demais para sua idade, de quem já entendia perfeitamente bem aquela mentira piedosa, mas não disse absolutamente nada para não magoar a mãe. Na escola municipal do bairro, os 3 filhos de Marina começaram a sofrer bullying pesado e constante dos outros alunos. As crianças cruéis zombavam sem dó das roupas velhas e remendadas que eles usavam, dos cadernos todos surrados e rabiscados que já tinham sido de outros donos.
Da marmita sempre simples demais com apenas arroz branco e ovo frito ou feijão ralo. Júlia chorava escondida no banheiro da escola durante todos os intervalos, sentindo uma vergonha que queimava por dentro. No mercadinho onde trabalhava, a situação de Marina também piorava a cada dia que passava. O gerente Osvaldo era um homem extremamente rígido, impaciente e cruel com os funcionários. Ele vivia cobrando metas impossíveis de bater e ameaçando demitir sem dó quem não alcançasse os números absurdos que ele estipulava. Marina estava constantemente vivendo no limite do desespero, temendo a cada segundo perder aquele único sustento miserável que mantinha sua família viva. Um dia tenso, uma cliente arrogante reclamou aos berros que havia sido cobrada a mais na conta. Marina conferiu 3 vezes o sistema e tinha certeza absoluta de que a cobrança estava correta, mas a cliente descontrolada insistiu que estava errada. Seu Osvaldo, querendo evitar problemas e má propaganda para o estabelecimento, deu razão imediatamente para a cliente mentirosa e ainda descontou diretamente do salário mísero de Marina aquele valor que supostamente havia sido cobrado errado. Mas seu Osvaldo... O sistema está mostrando claramente aqui que a cobrança foi... Marina, eu não quero saber de sistema nenhum. O cliente sempre tem razão. Sempre. Se você não está satisfeita com as regras daqui, a porta da rua é a serventia da casa. Ela voltou para casa naquela tarde com o coração completamente apertado de angústia. Sentou-se pesadamente à mesa velha da cozinha. Colocou a cabeça cansada entre as mãos trêmulas e sentiu uma vontade desesperada de simplesmente desistir de tudo, de parar de lutar. Foi exatamente nesse momento de desespero total que Miguel entrou silenciosamente na cozinha. Mãe, a senhora tá bem? Marina limpou rapidamente as lágrimas traidoras do rosto e forçou um sorriso falso que não enganava ninguém. Tô sim, meu filho. Só um pouco cansada do trabalho. Mãe, eu queria conversar uma coisa séria com a senhora. Eu queria parar de estudar e arrumar um trabalho qualquer para ajudar a pagar as contas. Tenho uma vaga de ajudante no mercado da esquina. Eu posso começar semana que vem. Eu sei que sou menor de idade, mas eles disseram que... Não! Nunca! Marina se levantou bruscamente da cadeira, assustando o menino. Você não vai largar a escola de jeito nenhum, Miguel. Isso nunca, você me ouve? Enquanto eu tiver um pingo de vida nesse corpo, vocês 3 vão continuar estudando. Mas, mãe, a senhora está trabalhando tanto, se matando todos os dias, e a gente não tem quase nada para comer. Eu só quero ajudar de alguma forma. Eu não aguento mais ver a senhora assim. Marina abraçou o filho com toda a força que ainda restava em seu corpo cansado, e as lágrimas que ela tentava tanto esconder finalmente escaparam sem controle. Filho amado, sua ajuda agora é estudar com dedicação, tirar boas notas e ser alguém importante na vida. Você vai ser doutor, engenheiro, o que você quiser. Não se preocupa com essas coisas não, meu amor. Deus vai cuidar da nossa família. Naquela noite terrível, Rodrigo chegou em casa muito mais bêbado do que nunca, cambaleando e falando palavras desconexas. Começou a quebrar tudo que via pela frente, chutando móveis, quebrando pratos, gritando que estava completamente cansado daquela vida miserável e sem esperança. É tudo culpa sua, Marina. Tudo! Você e suas orações inúteis que não servem para nada. Olha a gente aqui completamente falidos, humilhados pelo bairro inteiro. Cadê seu Deus Todo-Poderoso? Miguel tentou defender a mãe com coragem e Rodrigo, tomado pela fúria da bebida, ergueu a mão pesada para bater no garoto. Marina rapidamente colocou-se na frente feito um escudo humano, recebendo o empurrão violento que a jogou com força contra a parede dura. As 3 crianças gritaram apavoradas. Rodrigo parou congelado por um segundo, olhou assustado para o que suas próprias mãos haviam feito e saiu correndo porta afora sem dizer uma única palavra. Marina deslizou lentamente pela parede até sentar-se no chão frio, e os 3 filhos correram desesperados para abraçá-la com força. Ali, naquele momento horrível de dor absoluta e aparente abandono,
Ela sussurrou uma oração que parecia não fazer o menor sentido para quem olhasse de fora. Obrigada, Senhor, por ainda estarmos todos vivos, por ainda termos uns aos outros. Eu ainda confio em Ti de todo o meu coração. Capítulo 3. A Revelação. 5.000 caracteres. A semana seguinte trouxe para Marina e seus filhos um golpe ainda mais devastador e cruel. Ela recebeu em mãos um aviso oficial e frio de despejo. O aluguel miserável da casa estava 3 longos meses atrasado, e o proprietário, um homem sem coração chamado Seu Mário, não tinha absolutamente mais paciência alguma para esperar. 15 dias. Ela tinha apenas 15 dias corridos para milagrosamente encontrar todo aquele dinheiro atrasado, ou então sair imediatamente com seus 3 filhos para viver na rua fria. Sentada sozinha na cama velha e afundada que rangia a cada movimento, Marina segurava aquele papel maldito com as mãos completamente trêmulas de pânico. Não havia mais absolutamente para onde correr ou pedir socorro. Seus pais já haviam falecido há alguns anos em um acidente terrível. Ela não tinha irmãos vivos, e os poucos parentes distantes de Rodrigo a culpavam abertamente por sua ruína total, dizendo nas fofocas do bairro que ele havia cometido o erro fatal de casar com a mulher completamente errada. Foi então, naquele momento de desespero absoluto, que Marina tomou uma decisão importante. Ela iria procurar imediatamente o pastor Anselmo, o líder bondoso daquela pequena igreja humilde que ela frequentava fielmente todos os domingos. Talvez ele pudesse pelo menos aconselhá-la com sabedoria, talvez conhecesse alguém que estivesse precisando urgentemente de uma funcionária dedicada, qualquer coisa serviria. Na manhã clara de sábado, Marina caminhou até a igreja evangélica. Era uma construção bem simples e humilde, quase caindo aos pedaços, localizada em um bairro periférico e esquecido da cidade. Pastor Anselmo era um homem já idoso de cerca de 65 anos. Cabelos completamente grisalhos, de sorriso sempre acolhedor e bondoso, e olhar profundo que parecia enxergar diretamente dentro da alma das pessoas. Marina, minha filha querida, sente-se aqui. Pode me contar o que houve. Estou vendo que algo muito sério está acontecendo. E pela primeira vez na vida, Marina despejou absolutamente tudo sem filtros. Contou cada detalhe horrível sobre o carro sendo levado publicamente, sobre as humilhações diárias do marido bêbado, sobre a vergonha terrível no trabalho, sobre os 3 filhos inocentes passando fome todos os dias, sobre o despejo que se aproximava rapidamente como uma guilhotina. Chorou de uma forma que não chorava há muito tempo, soluçando descontroladamente. Pastor Anselmo ouviu pacientemente tudo aquilo em silêncio absoluto e respeitoso, com os olhos marejados de compaixão genuína. Quando ela finalmente terminou seu relato doloroso, ele segurou firmemente as mãos frias dela entre as suas e disse com voz pausada: Marina, minha filha amada, eu vou te contar agora uma história da minha própria vida. Há exatamente 30 anos atrás, eu estava precisamente onde você está agora. Completamente falido, publicamente humilhado, com minha esposa gravemente doente internada e sem dinheiro nem mesmo para comprar os remédios básicos que ela precisava para sobreviver. Eu gritei revoltado com Deus, questionei duramente sua justiça, duvidei de tudo. Mas houve um dia específico em que ele me mostrou algo profundo que mudou tudo completamente. O que foi exatamente, pastor? Por favor, me conte. Ele me mostrou claramente que eu estava olhando apenas e obsessivamente para a tempestade violenta, e não para o Mestre Supremo da tempestade. Marina, você tem orado todos os dias pedindo desesperadamente solução para seus problemas. Mas eu sinto muito forte em meu espírito que Deus quer urgentemente que você ore de um jeito completamente diferente desta vez. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Ore desde já agradecendo fervorosamente pelo que ele definitivamente vai fazer em breve, não pelo que ele ainda não fez até agora. Ore exatamente como se a vitória total já fosse completamente sua neste exato momento. Declare com autoridade, profetize com fé sobre sua própria vida.
A palavra sagrada nos ensina claramente: chama as coisas que não são como se já fossem. Marina ficou extremamente confusa com aquelas palavras estranhas. Como ela poderia agradecer sinceramente por algo que ainda não tinha em mãos? Como declarar vitória quando absolutamente tudo ao redor parecia completamente perdido sem salvação? Marina, ouça bem, fé verdadeira não é simplesmente sentimento passageiro ou emoção momentânea. Fé genuína é certeza absoluta e inabalável das coisas que ainda não se veem com os olhos naturais. Vou te pedir agora algo extremamente difícil. Durante os próximos 7 dias consecutivos, sem falhar, eu quero que você acorde e ore de madrugada, sempre entre 3 e 4 da manhã. E nessas orações poderosas, você não vai ficar pedindo desesperadamente, não vai chorar lamentando. Você vai agradecer de todo o coração. Vai agradecer intensamente pelo milagre sobrenatural que ainda não viu acontecer, pela provisão divina que já está a caminho, pela mudança radical que Deus já decretou no céu sobre sua vida. Mas, Pastor Anselmo, eu tenho apenas 15 dias antes de ser despejada da minha casa. Meus 3 filhos estão literalmente passando fome todos os dias. Como eu vou conseguir agradecer honestamente? Por que você está fazendo agora uma escolha consciente de crer firmemente que Deus é infinitamente maior que todas as suas circunstâncias horríveis? Marina, eu aprendi algo fundamental ao longo da vida. Deus se move poderosamente quando vê fé genuína. E fé verdadeira não é ficar pedindo repetidamente todo dia a mesma coisa, duvidando se Ele realmente vai responder. Fé real é agradecer antecipadamente como se já tivesse recebido nas mãos. Aquelas palavras perfuraram como flechas incendiadas o coração partido de Marina. Ela saiu daquele encontro com algo completamente diferente ardendo dentro do peito. Não era exatamente esperança comum. Era algo muito maior e mais profundo. Era uma decisão firme e consciente de confiar cegamente contra absolutamente todas as evidências contrárias visíveis. Naquela mesma noite, precisamente às 3 da madrugada, Marina acordou sobressaltada como se alguém tivesse a chamado. A casa inteira estava mergulhada em silêncio profundo e pesado. Rodrigo dormia bêbado no sofá velho novamente. Ela ajoelhou-se ali mesmo no chão frio da sala escura e começou a orar de um jeito que absolutamente nunca havia orado antes na vida. Senhor Todo-Poderoso, eu te agradeço intensamente porque o milagre já está a caminho agora. Agradeço de coração porque meus filhos amados não vão passar mais fome. Agradeço porque meu casamento será completamente restaurado. Agradeço porque vou ter uma casa muito melhor que esta. Agradeço porque tudo o que o inimigo roubou cruelmente, o Senhor vai devolver generosamente em dobro. As lágrimas escorriam quentes pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas completamente diferentes de todas as outras. Durante 7 dias seguidos sem falhar um único, Marina cumpriu fielmente o que havia prometido ao pastor Anselmo. Todos os dias religiosamente, às 3 da madrugada em ponto, ela acordava automaticamente como se houvesse um despertador invisível e orava fervorosamente agradecendo pelo que ainda não conseguia ver com os olhos naturais. E algo extraordinário e inexplicável começou a acontecer gradualmente. Apesar das circunstâncias externas continuarem absolutamente terríveis e sem melhora aparente, uma paz completamente inexplicável e sobrenatural começou a invadir lenta e profundamente seu coração destruído. No 3º dia dessa jornada intensa de oração madrugada, algo totalmente inesperado e surpreendente aconteceu. Marina estava trabalhando normalmente no caixa apertado do mercadinho, quando uma mulher extremamente elegante e bem vestida entrou pela porta principal. Era Beatriz Santana, uma empresária muito conhecida e respeitada em toda a cidade. Ela costumava fazer compras mensais grandes e fartas no mercadinho e sempre pagava tudo à vista sem pestanejar. Enquanto Marina passava cuidadosamente os produtos caros no caixa, Beatriz a observava com muita atenção e curiosidade. "Você é a Marina, não é mesmo?" "Sim, senhora.
Em que posso servi-la melhor? Eu ouvi falar bastante de você recentemente através da Fernanda, aquela sua vizinha da Casa Grande. O coração de Marina apertou dolorosamente de imediato. Fernanda certamente havia contado para todo mundo sobre sua desgraça pública, sobre o carro sendo levado vergonhosamente, sobre toda a humilhação que ela sofreu na frente dos vizinhos. Ela me disse que você é uma mulher extremamente trabalhadora, honesta, dedicada, que cria 3 filhos praticamente sozinha com muita dignidade. Marina parou completamente de passar os produtos no scanner e olhou absolutamente surpresa e confusa para Beatriz. Fernanda realmente disse isso mesmo sobre mim? Sim, disse sim. Ela também comentou que você tem enfrentado dificuldades financeiras muito sérias ultimamente, mas que mantém sempre a dignidade inabalável e a fé em Deus. Marina, estou abrindo em breve uma nova loja grande de roupas femininas na região central da cidade. Preciso urgentemente de alguém de extrema confiança para gerenciar tudo. O salário inicial será 3 vezes o que você ganha aqui neste mercadinho, mais comissões generosas sobre as vendas. Você teria interesse real? Marina literalmente teve que se apoiar com força no balcão do caixa. Suas pernas fraquejaram completamente como se fossem desabar. Senhora Beatriz, eu nem sei direito o que dizer agora. Isso é sério mesmo? Totalmente sério. Não precisa me responder nada agora não. Aqui está meu cartão profissional com todos os contatos. Liga para mim até segunda-feira sem falta. Ah, e tem mais uma coisa importante. A loja nova tem um apartamento pequeno, mas confortável em cima, onde o gerente pode morar tranquilamente com toda a família, sem absolutamente nenhum custo adicional. Marina segurou aquele cartão simples com as 2 mãos completamente trêmulas. Quando Beatriz finalmente saiu elegantemente do mercadinho, ela largou tudo ali mesmo e correu desesperada para o banheiro minúsculo dos funcionários e chorou compulsivamente. Mas desta vez eram lágrimas de pura alegria indescritível e espanto absoluto. Deus estava respondendo suas orações. Estava realmente e concretamente respondendo. Ela não contou absolutamente nada para Rodrigo ainda. Tinha medo terrível de que ele estragasse tudo de alguma forma com sua bebedeira e irresponsabilidade. Apenas continuou fielmente suas madrugadas sagradas de oração, agora agradecendo ainda muito mais intensamente. No 5º dia daquela semana transformadora, Marina finalmente ligou para Beatriz e aceitou completamente o emprego novo. Começaria em exatamente 2 semanas, tempo mais que suficiente para se organizar toda e avisar oficialmente no mercadinho. Quando ela finalmente decidiu contar a novidade maravilhosa para as 3 crianças, eles literalmente pularam de alegria pura e incontrolável. Miguel abraçou a mãe com força descomunal e disse com lágrimas nos olhos: Eu sempre soube no fundo do coração que Deus ia responder nossas orações, mãe. Sempre soube mesmo. Mas havia ainda um problema sério e delicado. Rodrigo. Como exatamente ele reagiria violentamente a tudo isso? Marina temia profundamente sua reação explosiva. Temia que ele simplesmente não quisesse se mudar, que causasse algum escândalo público terrível que prejudicasse completamente sua oportunidade única de recomeçar a vida. No 6º dia da jornada de oração que mudaria tudo, Marina chegou em casa cansada e encontrou algo absolutamente inusitado e chocante. Rodrigo estava sentado sozinho à mesa velha da cozinha, completamente sóbrio pela primeira vez em meses, com a cabeça pesada entre as mãos grandes. Quando ouviu Marina entrar pela porta, ele levantou o rosto lentamente. Estava com os olhos extremamente vermelhos de tanto chorar desesperadamente. Marina, eu preciso urgentemente te falar uma coisa muito importante. Ela preparou-se mentalmente para o pior. Mais dívidas escondidas? Mais problemas graves? Hoje, bem cedo de manhã, eu acordei e estava me sentindo tão mal fisicamente que achei sinceramente que fosse finalmente morrer ali mesmo. E sabe o que passou pela minha cabeça naquele momento? Que eu ia morrer sem ter sido um bom pai para meus filhos,
um bom marido para você, que eu destruí completamente nossa família com minhas próprias mãos. Que o problema jamais foi sua fé, Marina. O problema sempre fui eu mesmo. Marina sentou-se pesadamente à mesa, completamente atônita com aquelas palavras. Eu fui até aquela igreja que você frequenta hoje de tarde. Fui procurar aquele pastor que você sempre fala com tanto carinho. Conversei longamente com ele por horas. Chorei igual criança pequena. Marina, eu quero mudar de verdade. Não sei se você ainda consegue acreditar em mim depois de tudo, mas eu quero mudar completamente. Vou procurar ajuda profissional para parar definitivamente de beber. Vou procurar trabalho de verdade. Eu quero minha família de volta. Quero ser homem novamente. Marina segurou firmemente as mãos calejadas do marido, as lágrimas escorrendo copiosamente pelo rosto cansado. Rodrigo, Deus está fazendo algo realmente grande em nossas vidas agora. Eu tenho algo muito importante para te contar. E ela contou absolutamente tudo sobre o emprego novo e incrível, sobre o apartamento confortável, sobre a oportunidade que parecia completamente impossível apenas poucos dias atrás. Rodrigo chorou ainda muito mais intensamente, dessa vez agarrando-se desesperadamente à esposa. Eu não mereço você, Marina. Não mereço essa chance. Te humilhei, zombei da sua fé. E mesmo assim, Deus está me dando outra chance? Está dando chance para nós dois, Rodrigo. Para nossa família inteira recomeçar. 2 semanas se passaram como um verdadeiro furacão intenso de mudanças profundas. Marina finalmente se despediu do mercadinho apertado, não sem antes ouvir comentários extremamente maldosos e invejosos de seu Osvaldo, que simplesmente não conseguia acreditar que ela havia conseguido algo muito melhor na vida. Rodrigo, cumprindo fielmente sua palavra pela primeira vez em anos, procurou imediatamente ajuda profissional especializada para sua dependência grave e começou a frequentar religiosamente um grupo de apoio para alcoólatras na igreja. Ainda era um processo longo e doloroso. Ainda havia algumas recaídas ocasionais, mas ele estava genuinamente tentando com todas as forças. A mudança para o apartamento limpo e arejado acima da loja foi um momento de pura emoção avassaladora. Era pequeno, simples, mas era deles. Os 3 filhos finalmente teriam um quarto digno e organizado, uma cozinha completamente equipada, um banheiro que não vazava constantemente. Pedro, o caçula, corria pelos cômodos gritando de felicidade. No primeiro dia oficial de trabalho, Beatriz mostrou pacientemente toda a loja inteira para Marina e explicou detalhadamente o funcionamento de tudo. Era muito maior, mais bonita e infinitamente mais sofisticada do que Marina jamais havia imaginado em seus sonhos mais ousados. Marina, eu vou ser completamente sincera e transparente com você agora. Eu vi algo realmente especial em você naquele dia no mercadinho humilde. Eu vi claramente uma mulher que, apesar de estar completamente quebrada por fora, não estava absolutamente vencida por dentro. E sabe exatamente por quê? Porque eu já estive precisamente onde você estava há anos atrás. Marina olhou absolutamente surpresa e confusa para aquela empresária elegante e bem-sucedida. Há exatamente 15 anos atrás, eu estava completamente falida, morando com meus 2 filhos pequenos em um barraco miserável de madeira, com um marido violento e alcoólatra que me batia todos os dias sem piedade. Um dia, eu entrei desesperada em uma igreja evangélica e uma mulher desconhecida orou intensamente por mim. Ela profetizou que Deus tinha um propósito grandioso para minha vida. Eu escolhi acreditar cegamente naquelas palavras. E olha só onde estou hoje. Senhora Beatriz, eu sinceramente não sei nem como agradecer tudo isso. Não me agradeça nunca. Agradeça exclusivamente a Deus. E um dia, quando você estiver completamente firme e estabelecida, faça por outra pessoa exatamente o que estou fazendo por você agora. É exatamente assim que o reino de Deus funciona perfeitamente.
Os primeiros meses foram de adaptação intensa e aprendizado constante, mas Marina se saiu absolutamente brilhantemente. A loja prosperou rapidamente sob sua gestão dedicada e inteligente. Ela tinha um dom natural impressionante para lidar com pessoas, para administrar com eficiência, para resolver problemas complexos. Beatriz estava genuinamente impressionada com os resultados. Rodrigo, por sua vez, finalmente conseguiu um emprego honesto como pedreiro em uma grande obra de construção civil na cidade. Não era muito dinheiro, mas era trabalho honesto e digno. Ele acordava cedo todos os dias, trabalhava pesado sob o sol e voltava para casa completamente sóbrio para jantar com toda a família reunida. Certa manhã linda de domingo, a família decidiu ir à igreja junta pela primeira vez em anos. Quando entraram todos juntos, houve um burburinho emocionado generalizado. As pessoas sabiam da história incrível de Marina, de sua luta diária, de suas orações de madrugada que moveram os céus. Pastor Anselmo a chamou carinhosamente à frente e pediu que ela compartilhasse seu testemunho poderoso com toda a congregação. Irmãos queridos, Marina começou, a voz embargada de emoção. Alguns meses atrás, eu estava aqui sentada neste mesmo banco, completamente destruída, sem nenhuma esperança. Meu marido zombava cruelmente da minha fé. Dizia que oração não pagava conta nenhuma. E humanamente falando, ele estava absolutamente certo. Oração não paga conta mesmo. Houve um silêncio pesado e confuso no templo inteiro. Mas oração faz algo infinitamente maior que pagar contas. Oração muda o coração de Deus em nosso favor. Oração move montanhas gigantescas. Oração abre portas que nenhum ser humano pode fechar. Eu aprendi dolorosamente que não oramos simplesmente para convencer Deus a fazer algo. Oramos para nos alinharmos completamente com o que Ele já planejou para nós desde sempre. Rodrigo, sentado na primeira fileira com os 3 filhos, chorava copiosamente sem se envergonhar. Deus me ensinou a agradecer antes mesmo de receber, a declarar vitória antes da batalha começar. E quando eu finalmente fiz isso, quando eu escolhi confiar contra absolutamente todas as evidências contrárias, ele começou a agir de formas que eu jamais imaginei ser possível. Fernanda, a vizinha rica que havia zombado cruelmente, estava no fundo da igreja. Mas ao contrário do que Marina esperava encontrar, ela não tinha mais aquele olhar de desdém e superioridade. Ela chorava intensamente. Ao final do culto emocionante, Fernanda se aproximou humildemente. Marina, me perdoa, por favor, por ter te julgado tão cruelmente, por ter rido da sua dor. Eu sempre tive absolutamente tudo materialmente, mas nunca tive o que você tem, fé verdadeira e genuína. Você pode orar por mim? Marina abraçou Fernanda com força e ali mesmo, em meio à igreja cheia, orou pela mulher que um dia a humilhara publicamente. E Fernanda se entregou a Jesus chorando como criança. Seu Osvaldo, o ex-patrão cruel do mercadinho, também estava na igreja naquele dia visitando. Ele se aproximou envergonhado. Marina, eu te tratei muito mal. Fui injusto. Me perdoa. Eu tô passando por dificuldades agora. Será que você pode orar por mim também? E Marina orou. Orou por todos que a feriram, que a humilharam, que zombaram dela. Naquela tarde, depois do culto, a família inteira foi caminhar no parque. As crianças corriam felizes. Rodrigo segurava a mão de Marina. Ele parou, olhou nos olhos dela e disse: Marina, naquele dia terrível eu gritei que oração não pagava conta. Hoje eu sei que eu estava completamente errado. Oração não paga conta. Oração faz muito mais. Oração muda destinos, transforma impossíveis em possíveis, restaura famílias destruídas. Sua fé nos salvou. Marina sorriu com lágrimas nos olhos. A justiça de Deus havia se manifestado. 6 meses se passaram desde que Marina assumira o gerenciamento da loja de roupas. Os resultados eram tão absolutamente impressionantes e surpreendentes que Beatriz decidiu abrir uma segunda unidade ainda maior
e ofereceu oficialmente a Marina Sociedade no negócio. Marina, você transformou completamente aquela loja. As vendas triplicaram. Os clientes te amam. Quero que seja minha sócia oficial. 30% do negócio inteiro será seu. Marina mal conseguia acreditar naquelas palavras. De caixa miserável de mercadinho ganhando um salário mínimo a sócia de uma rede de lojas próspera. Mas ela sabia muito bem que aquilo não era sorte ou coincidência. Era recompensa divina pela fidelidade, pela fé que não esmoreceu, mesmo quando absolutamente tudo parecia completamente perdido. Rodrigo também prosperou significativamente. Sua dedicação exemplar e habilidade impressionante chamaram a atenção do dono da construtora, que o promoveu a mestre de obras. O salário triplicou de uma vez. Ele permanecia completamente firme em sua jornada difícil de recuperação, sem uma única recaída em meses. As 3 crianças floresceram maravilhosamente. Miguel passou a ser um dos melhores alunos de toda a escola. Júlia voltou a sorrir radiante. Pedro crescia feliz e seguro. A família finalmente tinha paz verdadeira. Uma noite tranquila, depois que as crianças dormiram, Rodrigo pegou a mão de Marina e a levou até a pequena varanda do apartamento. Marina, eu nunca vou esquecer aquele dia horrível. Aquele dia em que eu gritei que oração não pagava conta nenhuma. Rodrigo, isso já passou? Não, por favor, deixa eu falar. Eu gritei aquilo porque eu estava completamente quebrado, frustrado, envergonhado. Eu tinha perdido absolutamente tudo. Meu emprego, minha dignidade, meu papel de provedor. E quando eu via você ajoelhada orando madrugada inteira, parecia que você estava desperdiçando tempo precioso em vez de resolver os problemas reais. Mas sabe o que eu finalmente entendi? Marina o olhou com ternura profunda. Você não estava fugindo dos problemas. Você estava buscando aquele que é infinitamente maior que todos os problemas juntos. Enquanto eu me afundava em bebida e autocomiseração, você se agarrava em Deus. E foi sua fé inabalável, sua persistência, suas orações de madrugada que salvaram nossa família inteira. Eu estava completamente errado, Marina. Oração não paga conta. Oração faz infinitamente muito mais que isso. Oração move o céu inteiro. Oração muda destinos. Oração transforma impossíveis em possíveis. Marina abraçou o marido forte, os dois chorando lágrimas de gratidão pura. Alguns dias depois, Marina estava na loja quando viu uma mulher parada do lado de fora, observando. Era uma mulher extremamente simples, roupas surradas, olhar de quem carrega o peso insuportável do mundo. Marina reconheceu imediatamente aquele olhar. Era exatamente o mesmo que ela tinha meses atrás. Ela saiu da loja e se aproximou delicadamente. Oi, eu sou Marina. Posso ajudar em algo? A mulher hesitou, as lágrimas brotando instantaneamente. Eu estava apenas olhando de longe. Não tenho dinheiro nenhum para comprar nada. Eu só estava admirando. Desculpa incomodar. Você não está incomodando nada. Como você se chama? Sônia. Sônia, você quer entrar e tomar um café comigo? Eu sinto fortemente que preciso conversar com você. As duas entraram, e Marina ouviu pacientemente a história completa de Sônia. Era praticamente idêntica à sua. Marido desempregado e alcoólatra, filhos pequenos passando necessidade, despejo iminente. E Sônia estava pensando seriamente em desistir de absolutamente tudo. Marina segurou as mãos frias dela e disse: Sônia, eu vou te contar uma história. E depois disso, vou te fazer uma proposta. Ela contou absolutamente tudo. A humilhação pública, o carro sendo levado, a fome, o desespero, as orações de madrugada, o milagre. Sônia chorava compulsivamente. Sônia, eu quero te oferecer um emprego aqui na loja. E enquanto você se organiza, pode usar o apartamento vago que temos nos fundos. Sem absolutamente nenhum custo por 3 meses. Mas por quê? Você nem me conhece. Porque um dia alguém fez exatamente isso por mim. E eu prometi que quando estivesse firme, faria o mesmo por outra pessoa. Naquela noite,
Marina ajoelhou-se mais uma vez em oração. Mas dessa vez não era para pedir, não era para agradecer por ela mesma. Era para interceder por Sônia, pela próxima mulher que Deus colocaria em seu caminho, por todas as pessoas que estavam onde ela esteve. Senhor, obrigada por me ensinar que oração não é sobre conseguir coisas. É sobre relacionamento, é sobre confiar, é sobre declarar que Tu és maior que qualquer circunstância. Use minha história para tocar outras vidas. Que cada pessoa que ouvir o que o Senhor fez por mim, saiba que o Senhor pode fazer por ela também. E foi assim que a história de Marina se tornou testemunho vivo de que oração, de fato, não paga conta. Oração faz muito mais do que isso. Oração transforma vidas, restaura famílias, abre portas impossíveis e prova que Deus nunca abandona aqueles que nele confiam. Rodrigo entrou no quarto e abraçou a esposa por trás. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ter orado quando eu zombava. Obrigado por ter acreditado quando tudo parecia perdido. Marina virou-se e beijou o marido. Eu aprendi que Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E nós fomos chamados para este testemunho. Os 3 filhos entraram correndo no quarto e pularam na cama. Ali, aquela família que quase foi destruída, agora reunida, feliz e próspera, agradeceu junto a Deus. E Marina olhou pela janela, viu as estrelas e sussurrou. Valeu cada lágrima, valeu cada madrugada, valeu cada momento de dor. Porque hoje eu sei, o milagre não está apenas na resposta, o milagre está na jornada de fé. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal agora. Toda semana compartilhamos histórias reais e inspiradoras de fé, superação e milagres que vão fortalecer sua caminhada. Clique no botão vermelho de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deus tem uma história incrível preparada para a sua vida também. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um milagre.